Ficou a sensação de que foi pouco. Sim, ficou. O placar foi curto, perto do que o Flamengo produziu. Foi. O Flamengo merecia ganhar demais. Sim, concordo com tudo isso. Todas as frases são afirmativas. Eu acho que é um jogo. Se o Tite assistiu esse jogo, se o Tite estava na casa dele e ele resolveu assistir esse jogo, é pra ele sentar na mesa da casa dele e pensa, fala, cara, eu fui incompetente. A minha temporada 2024 foi uma temporada de um técnico incompetente. Felipe Luiz pode atrapalhar a mesmice do futebol brasileiro. Um jogo, 2 treinamentos. Eu não sei nem quem escreveu. 2 treinamentos de um jogo. É impossível você ter uma análise do que pensa o Felipe Luiz sobre futebol. É absolutamente impossível. Você leva 3, 4 anos para entender qual é a metodologia de um treinador de futebol, porque ele vai passar pelos mais diversos elencos e vai se virar nas mais diversas situações. Como é que em um jogo, 2 treinamentos, você consegue traçar o que esse cara pode representar ou não? É impossível. É impossível. Cara, já estão botando o cara numa situação onde se ele perder o jogo de volta, ele tá fudido. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos. Galera, nesse vídeo vamos acompanhar a imprensa, né, falando sobre esse jogo de estreia do técnico Felipe Luiz no comando do Flamengo, falando, né, sobre a vitória do Flamengo em cima do time do Corinthians, que ficou barato 1-0, pelas oportunidades criadas durante o jogo e pelo Flamengo ter dominado completamente a partida, principalmente no primeiro tempo. Então a gente vai acompanhar toda essa repercussão, né, desse primeiro confronto, é somente o primeiro, hein, desse confronto entre Flamengo e Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Jorge Igor, pro canal do Wallace Borges e também pro canal do Rica Perrone, beleza? Vamos lá, galera, vou pedir a você rapidamente, vai aqui embaixo no botãozinho, você que não é inscrito, tem muita gente que acaba assistindo e se esquece de se inscrever. Botãozinho vermelho escrito inscreva-se, clica ali do lado, tem um sino, ativa o sino da notificação, coloque em todos e deixa o like. Vamos acompanhar o que eles falaram sobre essa partida Flamengo e Corinthians e também sobre o início de trabalho do técnico Felipe Luiz. Roda aí, produção! Ficou a sensação de que foi pouco. Sim, ficou. O placar foi curto, perto do que o Flamengo produziu. Foi. O Flamengo merecia ganhar demais. Sim, concordo com tudo isso. Todas as frases são afirmativas. Eu sei que merecimento do futebol é um conceito relativo e tal, mas olha, foi uma grande produção do Flamengo enquanto o time teve fôlego, teve perna para fazer a pressão alta, para fazer uma movimentação muito interessante dos seus jogadores de meio campo. De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, eles não guardavam posição e eles eram extremamente móveis em campo. O Gerson, para ser justo, tem sido um cara muito móvel em campo nos jogos do Flamengo, mas ontem De La Cruz e Arrascaeta, que não vinham bem nas últimas partidas, conseguiram também dar um pouco mais de dinamismo, atraindo a marcação do Corinthians por dentro, abrindo corredores, e aí o Wesley aproveitando muito o lado direito, mais ainda o lado esquerdo, no entendimento muito legal do Bruno Henrique com o Alexandro, e foi por ali que saiu o gol do Alexandro, o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. O Arrascaeta encostando mais dos 3 do meio campo, chegando um pouco mais na área para encostar no Gabigol, que era uma questão que a gente falava sobre os jogos recentes do Gabigol. O Gabigol hoje, ele não tem mais a explosão que já mostrou do Flamengo, não tem mais a dinâmica, a velocidade, a intensidade, até mesmo para sair da área e buscar, não só para atacar essa bola quando chega na área, mas até mesmo para sair e buscar. Então, no jogo contra o Peñarol lá em Montevidéu, ele fica meia hora em campo, toca 6 vezes na bola, porque a bola não chegava, porque ele não tinha essa aproximação de alguém na área e porque ele também não voltava para buscar. Então, ontem o Felipe Luiz entendeu, precisa ter alguém mais próximo do Gabigol para combinar essa jogada com ele, para fazer essa bola chegar, e o Arrascaeta muitas vezes foi o cara que se aproximou do Gabigol. E o Gabigol teve chances no jogo, chances que ele não vinha tendo. Quase faz um gol de letra no primeiro tempo, defesa do Hugo, aliás, o Hugo para mim foi o melhor jogador em campo, e tem um gol que é anulado no segundo tempo. O que eu penso desse lance? O que eu penso desse lance é exatamente, vou repetir exatamente o que eu sempre digo, um dos problemas do VAR é quando você tem uma tecnologia que, ao ser utilizada, te deixa com mais dúvidas do que certeza. Eu olho para aquele lance ontem e falo, meu Deus do céu, cadê o impedimento? Cadê o impedimento?
As nossas linhas, elas não nos dão segurança. A operação dessas linhas muitas vezes é problemática e ela já foi feita de forma equivocada no Brasil. O semiautomático, com uma outra resolução de imagem, com uma outra tecnologia, com captação de frames e tal, o impedimento semiautomático traria muito mais clareza desses lances. Eu narrei essa... Eu acho que é um jogo. Se o Tite assistiu esse jogo, se o Tite tava na casa dele e ele resolveu assistir esse jogo, é pra ele sentar na mesa da casa dele. Na mesa não, na cadeira, né? Porque se ele sentar na mesa vai ficar esquisito. Ele senta na cadeira de frente pra mesa. Mas ele senta a mesa na cadeira da casa dele e senta e pensa. Fala, cara, eu fui incompetente. A minha temporada 2024 foi uma temporada de um técnico incompetente. Temporada de um técnico que não tem o hype que ele tem. Ele deveria olhar pro jogo e se sentir constrangido. De verdade. E aqui não é hate ao Tite, não. Falando na boa. Falando na boa. O Tite hoje deveria ver esse jogo, olhar pra esse jogo e falar, cara, é constrangedor o que eu fiz em 2024 e é constrangedor o que eu propus em 2024. E eu não tô falando de vitória, de resultado, não. Mas agora eu quero falar sobre a atuação. A atuação do Flamengo diante do Corinthians, ela tem preceitos básicos do que um time tem à disposição. Eu já falei isso aqui sobre Galo, sobre Vasco, sobre Cruzeiro, sobre Corinthians, sobre São Paulo, e eu vou repetir para falar sobre o Flamengo agora. Quais são os jogadores que você tem à disposição? Você tem que montar um esquema, uma ideia de jogo que proporcione aos seus jogadores o melhor. Olhar pro campo e perceber, cara, como que esses jogadores se sentem melhor dentro de um campo. O Flamengo se sente melhor pressionando o adversário. O Flamengo se sente melhor tendo troca de passes curtas. O Flamengo se sente melhor com dupla de ataque. O Flamengo se sente melhor com um jogo propositivo e não um jogo de paciência, porque o Tite promovia um jogo de paciência, de posse de bola com paciência. O Flamengo se sente confortável arriscando. E o Tite não propôs isso durante o ano inteiro. Eu repito, não é sobre o resultado, é sobre a ideia de jogo. O jogo estava 0-0 e o Flamengo já jogava melhor do que em todos os momentos da temporada 2024. Gosta, né? É uma coisa impressionante como tudo se leva pro céu, pro inferno, pros heróis, pros vilões, etc, do dia pra noite. Se julga as coisas sem critério nenhum, se coloca num pedestal e depois você tem que tirar, depois você tem que explicar, se joga o cara no lixo, depois você tem que explicar, você tem que justificar, e aí você fica arrumando formas de tentar justificar que você colocou o cara num patamar de Deus e tal. Na verdade, cara, todo mundo erra e acerta, todo mundo tem bons e maus momentos, existem grandes profissionais não tão bons, ninguém é uma bosta, ninguém é maravilhoso, perfeito, e esses rótulos são dados por manchete, né, por puro espanto midiático, né, pra você gerar nas pessoas aquela sensação de, porra, eu estou apaixonado pelo jogo de 10 minutos atrás, então eu quero escrever ou colocar pro cara aquilo que o cara quer ler. Ok, ludicamente, mas quando você vai fazer uma análise fria, você fizer isso, você vai estar fazendo você vai ter que se justificar amanhã, né? Então, por exemplo, eu me lembro que em 2021, 2022, sei lá, o Diniz pra muita gente era um bosta, não prestava, era um merda, tinha que ser mandado embora. E na hora de dizer que tem que ser mandado embora, o cara não consegue ter o bom senso de falar assim, olha, o trabalho não está fluindo, nesse momento não tá bom, o Diniz é um bom treinador, mas às vezes ele é um pouco teimoso, nesse momento não tá dando certo, deixa ele seguir a carreira dele. Não, o cara já acaba com a vida do Diniz. Aí o Diniz passa um ano e ele ganha Libertadores da América. E aí o cara fica com que cara na televisão? Aí o cara chega lá e fala, não, porque veja, porque o Valência, porque não sei o que. Aí você tem que dar um malabarismo para depois não ter que passar vergonha. Hoje se faz isso com o Tite negativamente, como já se fez isso com o Tite positivamente. Então o Tite, que era Deus para muita gente, quando ele vai embora do Flamengo e não acerta o trabalho dele, você tem que justificar, falando, não, veja bem, não é que ele não é Deus. Não se pode colocar ninguém no patamar. A gente não, para a imprensa 011. Genial, porque todo mundo vive momentos ruins, nunca achei ele bom. Todo mundo acerta. Então, agora o Felipe dirigiu o Flamengo por um jogo. Olha a máquina de moer pessoas que é a imprensa. Felipe foi lá, fez o trabalho dele, fez o melhor que ele podia, e o melhor que ele podia foi muito bom.
entregou para o Flamengo um ótimo trabalho em meia semana de trabalho, o Flamengo conseguiu ganhar o jogo, jogou muito bem e tal. Você acorda hoje de manhã e você começa a olhar a repercussão do jogo de ontem. Felipe Luiz pode atrapalhar a mesmice do futebol brasileiro. Um jogo, 2 treinamentos. Eu não sei nem quem escreveu. 2 treinamentos e um jogo. É impossível você ter uma análise do que pensa o Felipe Luiz sobre futebol. É absolutamente impossível. Falavam a mesma Você leva coisa do 3, Jorge 4 Jesus. anos para entender qualquer metodologia de um treinador de futebol, porque ele vai passar pelos mais diversos elencos e vai se virar nas mais diversas situações. Como é que em um jogo, 2 treinamentos, você consegue traçar o que esse cara pode representar ou não? É impossível. É impossível. Em outros lugares, aqui, por exemplo, Felipe Luiz, como é que é? Imprensa espanhola, Felipe Luiz surpreende o Brasil. Então, cara, já estão botando o cara numa situação onde se ele perder o jogo de volta, ele tá fudido. Mas há uma diferença aí, meu amigão. Há uma diferença gigantesca. O Felipe Luiz, ele é boleiro, ele é da bola. Ele veio da bola. Ele já trabalhou com vários profissionais do esporte, ou seja, Mourinho, Simeone, Jorge Jesus. Ele já vinha fazendo um trabalho de anotações, de projetamento, de projeção de ser treinador. E outra, beleza, é verdade. Não é um jogo que vai determinar quem ele vai ser no futuro, se ele vai ser um bom treinador ou não. A expectativa é muito grande. Agora, o que o Felipe Luiz fez em um dia, o Tite não fez em 357, meu parceiro. E outra, quem endeusou o Tite foi a imprensa 011, ao qual você também faz parte. Então, assim, são algumas coisas, alguns quesitos que a gente vai vendo, né? De querer desmerecer. O Flamengo jogou muita bola. Se o Corinthians tivesse amassado o Flamengo de ontem, aí ninguém iria da imprensa 011 aliviar pro Felipe Luiz, tá vendo? Não serve, está cru pra ser treinador de futebol. Tá vendo aí? O Corinthians amassou. Não serve ainda pra ser treinador. Não está pronto. Agora, o cara fez completamente o contrário, amassou o Corinthians, fez o Flamengo jogar o que o Tite não fez em 357 dias com pré-temporada, 300 milhões de investimento, milhares de situações, chegou no ano anterior. E aí, não, calma, não é bem assim. Não é um jogo que ditou quem o cara vai ser ou não. Falavam exatamente a mesma coisa do Jorge Jesus. Você acha que esse treinador que veio lá não sei da onde vai fazer alguma coisa aqui? Em um jogo só, em uma semana de trabalho? Passou-se uma semana, passou um mês. Um mês de trabalho, tá ganhando alguns jogos. Você acha que ele vai ganhar alguma coisa? Meu amigo, eles foram assim até o final do campeonato. Estávamos já no final das competições, eles ainda estavam colocando em xeque se o Jorge Jesus iria ou não, né, ser campeão no futebol brasileiro. É exatamente o mesmo roteiro. Podem olhar, podem observar. Tá? O Felipe Luiz, ele pode até não ser um grande treinador, mas vou falar uma coisa pra você. Pior que o Tite ele não vai ser. Pior que esses treinadores medíocres aqui do Brasil, meu amigo, isso daí é certeza que ele não vai ser. Tá? Eu tenho certeza, pode cravar aí. Pior que nenhum desses ele vai ser, porque no futebol brasileiro carece de bom treinador. E hoje nós temos aí um cara que chegou com experiência, uma bagagem de nível Europa, uma bagagem de futebol brasileiro campeão de tudo. Felipe ganhou tudo nesse futebol brasileiro. Faltando apenas, lógico, ali o Mundial de Clubes, mas chegou lá 2 vezes. Não é porque ele não ganhou o Mundial de Clubes que vai desmerecer o currículo que ele tem aqui, até porque há 10 anos um clube não ganha aqui no futebol brasileiro, né? Eu acho que até mais de 10 anos. Então, meus amigos, vou falar pra você, é muita mal vontade com o trabalho do Felipe Luiz, mas a gente sabe, né, esperar o que da imprensa bairrista 011, né, meu parceiro? Se você concorda comigo que eu falei aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino e coloca aí o seu comentário também sobre isso. Fica de olho, hein, porque a imprensa 011 vai tentar de todas as maneiras apagar, ofuscar a estrela daquele que quer brilhar e que, se Deus quiser, vai brilhar no futebol brasileiro, no Flamengo. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, ó. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!